Quando tiver aí, é só avisar. Olá, muito boa noite! Estamos começando mais um 21 Horas da Leitura. E hoje aqui o Projeto Ele, no 21 Horas da Leitura, vai receber um amigo. Ele esteve presente em toda a Semana de Letras, deu aquela força, aquela moral e se interessou também pelo Projeto Ele. Daqui a pouquinho você vai conversar com o nosso amigo Matheus Freitas da Costa, trazendo assim a sua experiência e como que ele começou a se interessar pelo mundo da leitura. E hoje vamos bater um papo rápido sobre Os Miseráveis, esse fenômeno editorial desse maravilhoso escritor que revolucionou a história da literatura e também os conceitos de humanidade, até os conceitos de humanidade, o grande Victor Hugo. E estamos juntos aqui, começando mais um 21 Horas da Leitura. E você já sabe, né? Já está reunido com a família, preparado aí com o pessoal. Então, puxe a cadeira e senta no chão, porque nós vamos começar a bater aquele papo. E antes, é claro, você vai curtir a nossa página, você vai participar com a gente. E você que tem um livro para publicar, tem uma ideia que quer tirar da gaveta, faça a sua inscrição para o Projeto Ele, vem conversar comigo, que eu terei imenso prazer em publicar o seu livro, em conversar contigo, dar toda a orientação, e aí, a gente colocar no mercado editorial um grande best-seller, quem sabe, né? Juntos aqui, então? Pois bem, o Projeto Ele compartilha desse pensamento, pois acredito no poder da escrita como ferramenta de transformação da sociedade. Essa frase veio aí em 2008, na preparação lá pela universidade, e achei muito interessante trazer isso para cá, até porque foi o tema central da minha defesa de TCC, e quando também eu tive a oportunidade de representar a minha turma. Bom, chega de blá, 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 porque ele já está aqui com vocês, o nosso amigo e um novo participante integrante aqui do 21 Horas da Leitura, ele mesmo, grande Matheus, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite a todo mundo que nos assiste aí, boa noite, Carlos, professor Carlos, que deu essa oportunidade, espero que todo mundo goste aí da live, que seja bom para todo mundo, que a gente consiga contribuir, nem que seja um pouquinho aí, nessa noite de hoje. Valeu. Valeu, Matheus, seja bem-vindo, o Projeto Ele te abraça, e o Projeto Ele, para você que está chegando agora, eu quero te apresentar rapidamente como que é, como que funciona. O Projeto Ele surgiu de uma experiência de sala de aula também, que passa aí principalmente pela leitura, quando eu estava numa sala de aula lá na universidade, e me veio aquela questão de como aumentar o capital cultural dos alunos, que ainda estavam sentados, sabiam que tinham potencial para escrita, mas ainda não tinham aquela oportunidade. Então, surgiu ali o Projeto Ele, e do Projeto Ele vieram 2 livros, que é o Projeto Ele, Uma Ideia que Deu Certo, é um livro onde eu conto esse relato de sala de aula, tem uns textos super legais, textos que eu participei de alguns concursos literários, assim, o texto é muito legal. E também um livro de evangelização chamado Nossa Herança, Teatro Sacro na Linguagem Popular. Tem 3 textos aqui, curtinhos e super legais, ok? Se você ainda não conhecia, Matheus, estou te apresentando aqui os 2 livros. Bacana? Muito bom. Muito bom, muito bom. E assim, você que está em casa, você que está começando a participar agora da live, se tiver alguma pergunta, é só você escrever aí no chat que eu vou colocar a sua pergunta, a tua pergunta vem direto para a tela, tá bom? Bom, eu gostaria assim de começar conversando com o Matheus a respeito desse tema que a gente traz para cá hoje, né, que é a filosofia. Opa, deu uma travada aí, professor? Então, assim, esses 2 temas que se entrelaçam, né, que é filosofia e literatura, uma dupla infinita,
e a importância da literatura como hobby. E como que surgiu essa questão da leitura para você, Matheus? Professor, perdão que deu uma travadinha, mas acho que deu para entender tudo bonitinho. Isso. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu me interesso por livro, seja ele qual for. A minha primeira lembrança mesmo foi eu com 6 anos de idade e eu tinha em casa uma edição dos Miseráveis do Victor Hugo. Não é um livro que uma criança de 6 anos leria normalmente, né? Eu não entendi muita coisa na época, mas apesar de ser um livro pesado, ainda peguei alguma coisa e eu tinha uma edição, não era a edição completa, era como se fosse um apanhado com as partes principais e eu comecei a ler e eu achei aquilo maravilhoso. Eu com 6 anos, imaginação a mil, achei aquela história muito legal ficava naquela, e eu comentava com meu irmão, ele é bem mais velho que eu tenho 20 anos de diferença comigo, então eu comentava com ele e ele já entendia, e aí ele ia conversando e tal, e depois, né, durante a minha vida, esse interesse sempre aconteceu, aí eu parti para coisas mais infantis, Gibi da Mônica, foi evoluindo normalmente, né, e fui tendo muito contato também na escola, principalmente com a literatura brasileira, né? Eu lembro, os que mais me marcaram assim foi o Memória Póstuma de Brás Cubas, do Machado, que o Machado é sensacional, o maior escritor de língua portuguesa aí, um dos maiores, né? Teve o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes também, que é bem clássico também de criança, Pequeno Príncipe. Então, assim, essas obras foram ficando dentro de mim, né? Até hoje eu releio algumas vezes, até Os Miseráveis eu tô para reler a edição completa para dar aquela refrescada. Eu lembro da grande parte do enredo, mas hoje com praticamente 20 anos depois, eu tô com 25, a visão é completamente diferente, eu era criança. E aí a partir daí, me interessando também pela filosofia, e como é o tema de hoje, né, essa questão de filosofia, de literatura, o tempo todo se entrelaçando. Existem muitos filósofos que, se você parar para ver a obra, você parece que é um romance muitas vezes. Tem muitos autores que fazem isso, a gente vai falar também um pouquinho aqui, né? E então essa questão foi cada vez mais dentro de mim. Eu passei a escrever também, por conta dessa influência, né, de tanta gente interessante que a gente vai lendo. De início eu tentei copiar alguns deles, né? Óbvio que não fica na maestria que eles tinham, mas foi uma forma até de eu começar, né? E de procurar um estilo próprio, que eu ainda estou procurando, mas essa vontade de tentar imitar esses grandes nomes foi me dando essa cada vez mais vontade de ler, de aprender. Bacana. E assim, para você, qual é a importância da literatura para o pensamento filosófico? Vendo tudo isso aí que você falou, eu queria até te pedir se você pudesse resumir os 2 últimos minutos, que nós tivemos um travamento de internet. A gente se resume, a gente volta para essa pergunta, pode ser? Ah, sim. Sim, pode ser. Não, eu estava falando do como eu tentei copiar alguns estilos, né, na hora de escrever. Eu escrevia muito para mim, coisas curtas, né, algumas coisas tipo como se fosse um diário mesmo, pensamentos e tal, e tentando, eu não sei se tá bom aí, tá dando para me ouvir? Ah, Deu perfeito, uma. perfeito. Ah, tá. E Pode em continuar. relação Perfeito. a essa questão da literatura no pensamento filosófico, no meu ver, né, e eu não sou nenhum especialista, então é mais uma questão minha. Quando eu comecei na questão de filosofia, eu comecei lendo A República de Platão. E querendo ou não, tem um quê de literatura ali, a questão do diálogo, a questão ali toda dos personagens, da ambientação e tal. Então, eu acho que e Platão é um grande pontapé aí, é um para quem quer iniciar na filosofia, né? Que ele vem trazendo essas questões do Sócrates, que para muita gente é a figura mais importante da filosofia. Então, o primeiro grande pensador filosófico que eu li na intenção da filosofia, né? Ele é um cara que usa
para a gente ver como que a literatura é importante para a gente expressar nosso pensamento, né? Não só na questão da fantasia, mas até coisas que a gente acredita, a nossa verdade fica melhor se a gente tentar passar como literatura, né? Essa questão da linguagem é muito importante. Professor, tá aí? De fato, a gente hoje tá com uma ida e vinda de internet aí, que vai estar comprometendo um pouco o nosso bate-papo, mas já deu para a gente perceber aí a importância que nós já vimos diretamente da filosofia enquanto, enquanto presença, né? Hoje tá complicado. A gente. Opa, Matheus, volta, tranquilo? Voltei? Voltamos. É porque Tá. hoje tá. Né? Hoje não é oi, não, é tchau. Em É, vez de belo, que você é lerdox. Aí já viu, né? Bom, Matheus, você falava um pouco da República de Platão, e por incrível que pareça, rapaz, eu havia pensado nesse livro antes da gente bater o papo, não deu tempo de pegar. Aí, enquanto a gente conversava aqui, até com ele aqui. aí a minha esposa foi lá e falou: opa, olha o livro aqui, olha só esse livrinho aqui, tá vendo? Sim, Diálogos, né? É um livro muito interessante para a gente que quer passar a ter um conhecimento com a filosofia, com a base da filosofia, né? E as propostas que tem aqui são muito interessantes. Quando o professor Jones, há pouco tempo atrás, só em 1989, ele pediu, quando eu fazia filosofia no segundo ano, ele pediu que nós lêssemos esse livro daqui em 89, foi 89. E aí ele começou a falar um pouco a respeito falava sobre a importância da filosofia, nos fazia de fato pensar, né? E mostrava também a estrutura lá em Niterói, todo o centro de Niterói ali, a gente tem o liceu, tem a praça, tem a biblioteca, né? Tem todo aquele conjunto arquitetônico. Ó, e o próprio Liceu, né? O Liceu é o nome da escola que o Aristóteles funda. E pouca gente sabe disso, né? exatamente, exatamente. E aí a gente já tem até aqui uma participação do André Costa. André, seja bem-vindo, que bom ter você aqui conosco. O André ele vem colocar para nós que a filosofia deveria ser matéria obrigatória, não pode ficar restrita a uma elite, tem que, de alguma forma, alcançar todas as camadas da sociedade. Por favor, Matheus, é contigo. Exatamente. Não, é de extrema importância a filosofia, que o que a gente vai vendo hoje em dia, principalmente nesses últimos anos, é esse sucateamento, né, do nosso ensino e as ciências humanas cada vez mais deixadas de lado. Então, filosofia e sociologia, então, estão cada vez mais a escanteio. Você vê aí a última prova do Enem, eu não lembro de ter nenhuma questão assim de filosofia mesmo. Está cada vez mais estão deixando de lado, e eu acho isso muito perigoso, porque a filosofia ela é uma forma da gente pensar. E quando a gente pensa, a gente passa a ser mais crítico. E quando a gente é crítico, a gente não aceita qualquer tipo de coisa. Então, você jogar isso de lado e impedir esse acesso é muito perigoso, né? É Porque verdade, é verdade. E filosofia é você aprender a pensar por si só, né? A filosofia, ela é igual aqui nós também trabalhamos com reforço escolar para o ensino fundamental e ensino médio. E uma das maiores procuras para a gente aqui é a respeito de bate-papo sobre filosofia, porque agora, nesse período em que os alunos estão tendo que se virar nos 30, com uma matéria, era uma matéria boa, ela abre a mente,
mas se você está em casa com a ausência do professor, ela torna-se um pouco difícil de compreensão, né? E aí vem muitas Sim. perguntas, professor, o que significa a palavra tal, né? A descoberta do ser, o que é isso? Então, diálogo, o que é o diálogo? Então, a gente tem vivenciado isso, porque a partir do momento que você tem em sala de aula a disciplina sociologia, você vai fazer com que o aluno ele tenha luz, e tenha uma luz própria, né? Ele seja, ao invés dele apenas Exatamente. refletir a luz que vem dos mestres, ele se torne um próprio propagador do conhecimento. E aí a gente vai ter uma sociedade justa, igualitária, pensante e transformadora. Você falava ainda há pouco, ó. É isso, o senso crítico, né? Muito bom. Pô, Machado é sensacional, né? Qualquer obra dele, inclusive, ele também tem um pouco de filosofia no próprio, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele ensaia a filosofia que ele traz no Quincas Borba, né, do humanitismo, se eu não me engano, que é uma filosofia, é uma sátira que ele faz, mas não deixa de ser uma filosofia. Então aí também mais um ponto, né, que literatura e filosofia se entrelaçando aí, né, essa Mais um reflexão aqui, sobre a ó. morte, sobre a vida. Aí, tá vendo? Álvares de Azevedo, né? E você tem outros, tem o Fernando Pessoa faz muito isso, por meio da poesia, né, do poema, ele consegue trazer muitas coisas filosóficas ali, que é só você parar para ver que tem tudo a ver com tudo, de uma puxando pela outra, e você tem autores também lá de fora que fazem isso também de forma perfeito, o próprio Vitor Hugo. O Vitor Hugo, o que a gente vai comentar daqui a pouco mais, né? O Pode ser? meu primeiro, pode até, então a gente pode até entrar. Pode? Que o primeiro Podemos. contato mesmo que eu tive com o Vitor Hugo foi sem saber, vendo o Corcunda de Notre Dame na Disney, na época dos filmezinhos da Disney. Só que a leitura dos Miseráveis, que foi algo meio até aleatório na minha vida, que eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, e eu tinha uma edição dos Miseráveis, uma espécie de um recorte das partes principais da história, e eu decidi pegar para ler, porque desde pequeno eu sempre tive muita curiosidade, e na minha casa tinha alguns livros, e esse livro era o maiorzinho, e eu queria ler o livro maior. Falei, não, eu quero ler esse daqui, porque esse aqui parece ser bom. E realmente o livro é muito bom. É óbvio que com 6 anos eu não consegui ter toda a percepção do que estava na minha frente. Mas foi um pontapé inicial para eu procurar outras coisas, para procurar outras formas de literatura, né? E eu tive o privilégio de estudar em escolas particulares, então sempre tive também essa questão da leitura. A escolinha que eu estudei até quarta série tinha uma bibliotecazinha, então eu estava sempre pegando algum livro. Sempre gostei muito de ler, até hoje. Eu nunca parei. Depois eu comecei com Os Miseráveis e depois nunca mais parei. Inclusive, eu estou até para comprar uma nova edição, com a edição completa, para reler, né, porque o livro é sensacional. Né, tem uma pegada da história também, que também tem tudo a ver, filosofia, literatura, história, o tempo inteiro. Né, e a história do Jean Valjean, que é o personagem principal dos Miseráveis, é inacreditável. Né? E é uma coisa que acontece o tempo todo hoje em dia. Né? Porque, para quem não sabe, o Jean, ele no início da obra, ele é um homem pobre, desde pequeno sofreu perda da mãe e tal, e ele rouba um pão, e quando ele rouba esse pão, ele é pego e ele é forçado a fazer um monte de trabalho, depois ele tenta fugir, enfim, ele fica 19 anos preso por causa de ter roubado um pão, e uma coisa assim, totalmente desproporcional, e a gente vê isso o tempo todo hoje em dia, esse tipo de situação de pessoas que são vítimas, né, porque depois ele se dá conta disso no meio da obra, de que ele na verdade, ele fez isso porque ele sofreu primeiro, e por isso que ele é tão revoltado, por isso que ele é tão revolucionário, né, e aí tem esse start nele, e a gente vê o tempo todo esse tipo de questão de pessoas presas por nada, enquanto tem gente aí fazendo um monte de coisa e nada acontece o tempo inteiro na nossa cara, né? Então é um livro muito atual.
Muito, muito mesmo. Eu quero aproveitar para, assim, uma boa noite para os nossos participantes aí que vieram com gosto para o nosso tema. O André Costa, que já começou contribuindo, a Letícia Oliveira, muito boa noite, Letícia, que bom ter você por aqui. A Emanuela Alves, ela é integrante do Clube do Leitor Online, porque o projeto Matheus, ele tem um braço que é o WhatsApp desde 2014. Eu coordeno um grupo de na época adolescentes, depois jovens, alguns já estão agora universitários, e continuamos com esse vínculo desde 2014. Aqui estamos agora já finalizando um livro para ser lançado. A Emanuela faz parte, a gente tem ela como informação legal também, que dizendo que a editora Martin Claret lançou uma edição linda e o texto é integral. A Kel Torres está chegando. Olá, Kel, seja bem-vinda. Estamos começando aqui esse papo a respeito de filosofia e literatura. Ok? Alexandre também, é o Alexander, né? E a Letícia Oliveira agradecendo. Pessoal. Que bom. Emanuela está dizendo para a gente que o livro que marcou a sua vida foi As Crônicas de Nárnia, que é o seu livro favorito até hoje. Muito interessante, né? Faz a gente viajar mesmo, As Crônicas de Nárnia. Esse eu não li, não. Eu vi o filme, mas eu não tive a oportunidade de ler ainda não, mas de todo mundo que eu conheço que leu, dizem que é muito bom. Muito bom. E, assim, continuando com o tema, esse papo que a gente está tendo, eu gostaria que você que está participando com a gente deixasse, da mesma forma que a Manuela, qual foi o livro que marcou a sua vida, ou um livro que, assim, despertou o teu interesse para a leitura, para a literatura, para a escrita, e foi digamos assim, o divisor de águas, né? Matheus, eu vou deixar você falar um pouquinho, porque hoje eu estou muito falador. Deu uma travada. Deu uma travada aqui para mim nesse finalzinho aí, se puder repetir. Tá, ok. Estou falando que pedi que as pessoas deixassem um livro que marcou a sua vida e te pedir desculpas porque hoje eu estou muito falador, ok? Não, que isso, o importante é essa troca mesmo. A gente está aqui para tentar contribuir o mínimo possível. É importante esse... Eu gosto de falar com pessoas que falam muito também, porque eu falo muito, então eu acabo... Opa! O André já está colaborando de novo, dizendo que o livro que marcou a sua vida foi Os Meninos da Rua Paula, um livro húngaro. Interessante, tá vendo? Os Meninos da Rua Paula. O título é atrativo, né? Deve ter muita história de vida por trás desse livro. Muita coisa. E, assim, Matheus, essa questão da filosofia e dos miseráveis, como a gente veio conversando, né? Veio trazendo para você, que essa leitura trouxe essa mudança de vida para você. E eu já tinha visto o filme, que o filme é extraordinário também, né? E alguns relatos. Filme eu não vi, você acredita? Eu vi ontem, pode ser sincero. Eu não lembrava que já tinha visto. E aí, quando eu fui procurar para poder dar uma aprofundada no tema, eu achei muito interessante quando o Victor Hugo ele coloca a questão dos miseráveis mesmo, e ele dá voz para os moradores de rua, dá voz para aqueles homens e mulheres que estão na sarjeta, literalmente na sarjeta, e ali ele faz uma troca de valores, não de valores, uma troca de valores no bom sentido, né? Ele faz uma inversão de poderes, onde ele passa a dar voz aos miseráveis da rua. E, assim, fala um pouquinho mais para a gente sobre esse livro e pode ir se aprofundando no tema. Fica à vontade. Então, é que realmente está dando umas travadinhas aqui, mas eu acho que eu entendi mais ou menos a questão. E ele trata o tempo inteiro... É um livro que, se você for analisar, tem muito de filosofia política nele, né? É o tempo inteiro denunciando essas questões, né? De como o povo mais pobre sempre sofre na mão de quem realmente manda, né? E o Jean Valjean, ele é esse grande revolucionário que está sempre indo contra essas injustiças, porque ele sofre essa injustiça, fica bastante revoltado. O que muda ele é um bispo, que ele é acusado de roubar uns talheres desse bispo, que acaba dando
abrigo a ele, e aí a polícia, quando pega, o cara, ao invés de mandar ele ser preso, fala, não, eu que dei esses talheres para ele. Ele podia até ter levado esses castiçais, por que ele não levou? E aí ele vê como que o cara era bom, e ele passa a mudar essa visão dele de rebeldia, e começa a tentar mudar realmente essa sociedade. A gente sabe, e é um pouco também da visão do próprio Vitor Hugo, em relação à política. O Jean Valjean é uma personificação dessas ideias dele, né? Que ele pensava a política dessa forma. E aí tem como pegar muita coisa, um pouco de Robin Hood também, que acaba tendo essa influência. Ele influenciou também muita gente depois, outros autores importantes. E o cerne da questão toda é isso, né? A injustiça com o povo pobre e como isso sempre aconteceu e continua algo que, infelizmente, continua atual. O ideal é que não fosse mais atual, né? Que isso já não tivesse mais espaço numa sociedade como a nossa, mas a gente, a cada dia, vai tentando mudar isso. Acho que tem um pouquinho de Jean Valjean em todo mundo. Inclusive, é uma obra tão importante, que, não me fala. Que bom que estamos aqui juntos no 21 Horas da Leitura, com umas pequenas travadas de internet que nós já conhecemos, né? E sabemos que estamos aí com muita gente acessando. E o Matheus, ele falava sobre o Jean Valjean, né? E da importância dele, dessa troca. Vai precisar repetir 30 segundos atrás, Matheus. Eu estava dizendo até que essa importância dele é tão grande, né, no mundo, que existe até um asteroide que foi batizado como Valjean, em homenagem, né, ao personagem tão impactante que ele foi em várias áreas. Muita gente se inspira nisso, e como ele é um personagem cativante, é um personagem que é controverso também, e ele é muito humano, né? E é uma história que acontece muito. É um filho, ele tem acho que 7 irmãos, e aí o 7 ou 6, e aí o pai morre e tal, então aquela vida trágica desde cedo, tendo que trabalhar, perdendo a infância, né? E ele aí acaba tendo o delito, e a gente vai vendo como que é uma construção, né? Como que vem de trás essa questão da criminalidade em si. Né? O cara, ele passou a roubar não porque ele tinha uma índole ruim, é porque ele realmente não tinha o que comer. O cara vai roubar para comer. E isso acontece muito, né? Não é romantizando nenhum tipo de crime, pelo amor de Deus, né? Mas é triste que isso aconteça, né? Que tenha gente que precisa roubar para poder se alimentar, para ter um mínimo. Coisa que num planeta tão abundante deveria ser normal para todo mundo. E aí é essa história tão comum, infelizmente, né? Por isso que é um personagem tão cativante. É verdade, o André está colaborando aqui com a gente, dizendo que o Vitor Hugo era figura super popular na França. No seu enterro, ele foi acompanhado por mais de 2 milhões de pessoas. O Vitor Hugo é muito conhecido pelo Corcunda de Notre Dame, que eu acho que todo mundo conhece. Pouca gente sabe que é dele, mas acho que todo mundo conhece, principalmente com a questão da Disney, que deixou isso bem popular. Então, acho que todo mundo já teve um contato, por mínimo que seja, com o Vitor Hugo, como ele é extraordinário, né? É um cara que é ímpar na história. Quando você falava, me lembrou que quando eu fiz a minha defesa da pós-graduação, da especialização em educação tecnológica, eu terminava aqui a minha especialização, eu fiz uma pesquisação voltada para rádio-escola. Então, o meu tema lá foi de defesa da rádio-escola, onde eu tive a oportunidade de levar a teoria para dentro da sala de aula, no Colégio Ismael Branco, e a partir do que eu aprendia na universidade, nós, na verdade, íamos construindo capítulo a capítulo na prática, montando uma rádio-escola. Então, a direção ela foi muito solícita quanto a isso. E
o que me chamou a atenção quando você falava é que o final da defesa, eu colocava que a criatura se curvou ao Criador. Né? A gente tem essa correlação da tecnologia, da criação do Frankenstein, e como que se dá a questão da sua inteligência e você se torna escravo, digamos assim, de uma forma bem direta, como ele colocou, de uma aberração, né? De uma costura de pedaços. Então, o criador, o médico criador, o louco, entre aspas, né? Ele faz com que a gente fique submisso à tecnologia. Se a gente for trazer para os dias de hoje, aonde que nós estamos? E o que estamos usando de mais prioritário? Né? Quem hoje não acorda, exatamente. já acorda com o olho aberto, outro fechado, e a mão vai para onde? O celular. Seja para ver a hora, seja para ver se teve alguma mensagem, se alguém ligou. Então, foi uma ligação assim, muito interessante e que vai atravessando os séculos. Né? Muito interessante. E como hoje é uma coisa que, pelo menos a meu ver, é indispensável a tecnologia. Não, é muito difícil você fazer algo hoje sem tecnologia. E há alguns anos atrás, há uma geração atrás, isso não era indispensável. Então, é indispensável ou não é? Se a humanidade veio até pouco tempo atrás sem isso e hoje é indispensável. Então, assim, é algo tão. Ficou tão absurdo que chegou a esse ponto. É indispensável. Ninguém hoje vive sem um telefone, sem um computador. Estar sem telefone é igual estar sem uma peça de roupa. É muito estranho, né? Como chegou essa evolução. É verdade, verdade. Essa dependência mesmo da tecnologia. A Emanuela vem dizendo também com outro livro que ela gosta muito, Os Trabalhadores do Mar, o outro livro do Vitor Hugo, E do Vitor e o Hugo Jonas também. Costa, muito bom. E o Jonas Costa está dando boa noite para a gente. Boa noite, Jonas, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. E, assim, além do Vitor Hugo, tem outros autores que fazem essa analogia, fazem o povo essa vibrar fusão, com ele, né? essa fusão. Né? Fala para a gente um pouquinho. Vou deixar você sozinho na tela. Show. A gente tem muitos exemplos. A gente citou o Machado, que faz muito isso, né? O Albert Camus, que é já um autor já século XX, também faz isso o tempo inteiro, de literatura, com filosofia, as obras dele são, se você for parar para ver, são literárias, mas tem uma filosofia ali dentro, né? Que é um autor muito queridinho no meio da filosofia também. A obra principal dele, o Assim Falou Zaratustra, é uma obra literária, é um romance. Você tem, além deles, você pode pegar o Dostoiévski, que é famoso pela sua literatura, mas que também tem uma filosofia ali. O Goethe, que é o alemão, também tem uma história muito interessante, que é o Sofrimento do Jovem Werther, que também foi muito famoso na Alemanha e ficou tão famoso de uma forma negativa, né? Que o personagem principal, e aí vou dando já um spoiler, ele acaba se matando por amor e muita gente usou isso para se suicidar também. Então, como que essa marca da literatura é tão forte na vida das pessoas, né? E como isso apela para o sentimento. Acho que isso que é um ponto de encontro entre filosofia e literatura, é despertar esse sentimento dentro da gente, essa paixão. Né? E entre outros, é óbvio que a gente falou do Platão. Platão a obra dele é quase toda em diálogo, e o diálogo é uma forma literária, e as histórias dele tem os personagens, tudo bonitinho. Se você for analisar como obra literária, também faz total sentido. Então, o tempo inteiro na história a gente vê como isso converge de forma positiva, né? Aí eu falei também do Dostoiévski, tem o Tolstói também que faz isso o tempo todo, e são livros ótimos de ler, apesar de serem densos, né, de certa forma, por tocar em questões muitos deles falam até de coisas do dia a dia, mas de uma forma bem pesada. Eu lembro quando eu li, o primeiro livro que eu li de Dostoiévski foi o Memórias do Subsolo, e, cara, o livro é um soco na boca do estômago.
de uma forma legal, que te faz... Você fica... O personagem principal tem hora que te dá uma raiva, depois você tá com pena dele, depois ele é um cara odioso e fica nessa, e quando acaba o livro você fica assim, meu Deus do céu, eu gosto desse cara, eu não gosto. Então, isso é muito interessante, né? E só alguém que tem um dom literário que te desperta isso. E acaba te fazendo refletir muitas das vezes. E aí entra a questão da filosofia, né? Porque você lê, tem esse soco na boca do estômago, né? Essa angústia, e aí você para pensar na sua vida, para pensar se você não tem um pouco daquilo ali que você odeia, que isso também é algo que, na maioria das vezes, a gente não reflete. Quando a gente fica com raiva de algo, a gente só pensa no outro. E aí, quando a gente começa a refletir, será que eu tenho isso dentro de mim? E aí começa aquelas questões, aí você começa a se perguntar, e aí entra a questão da filosofia. Essas obras são muito boas de ler, né? Porque são obras filosóficas, mas essa pegada literária que te dá esse gosto de ler. Você vai lendo, e quer saber o que vai acontecer, quer saber o que é o próximo, e quando você vai ver, você terminou um livro e fica naquela coisa. Então é sensacional. É sensacional, Existem. é. Que bom que a gente tem esse acesso, né? Você falava, eu estou tentando lembrar um livro que eu. Foi um livro que eu li, eu lembro da história. Ah, sim, sim. Operação Cavalo de Troia. Rapaz, quando eu li pela primeira vez, não sei se você já conhece, são vários volumes, né? São vários volumes, é uma história extraordinária que você se joga no livro, você está lendo, daqui a pouco tudo some à tua volta, você está atravessando o espaço, está indo para uma outra dimensão, voltando no tempo, adiantando no tempo, e daqui a pouco, quando você termina de ler, que abre a porta do quarto, você já não sabe se você de fato está em casa ou se você continua vivendo aquela história de tão bacana e impactante que é a forma pela qual ela foi escrita. E o Matheus, o André... E você falou de Cavalo de Troia? Você falou de... Perdão. Você falou de Cavalo de Troia, me lembrou o Homero, que é outro autor, né, que faz Homero. isso. Homero, que é autor da Ilíada e a Odisseia, que são poemas, né, os originais são poemas, mas é filosófico, é literário e é maravilhoso. É uma leitura que é sensacional, que eu aconselho para qualquer um de qualquer idade. É uma história incrível. Quando você lê a Ilíada e vê o filme, que muita gente viu o filme Troia, né? Mas quando você lê a Ilíada, você fala assim, meu Deus do céu, esse filme não chegou nem perto da grandiosidade que é essa obra. É muito, 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 muito maneiro. Aí, desculpa aí, eu tive que te cortar, que eu lembrei. Não, sem problema. Aqui é assim mesmo. O papo, a literatura e filosofia, elas vão se misturar o tempo inteiro, que a gente vai e volta. Eu até aumentei um pouco a letra aqui, por conta da escrita que o André ele vem trazer para a gente, e ele vem falar, ele faz duas perguntas, na verdade, né? O que vocês acham da contribuição que o Cortella, Karnal e outros filósofos dessa era do YouTube? Seria uma forma de levar esse conhecimento a essas camadas menos abastadas? Sair um pouco desse mundo que tenta elitizar o conhecimento? Opa, tenha papo para 3 dias aí. Vamos nós. Eu, particularmente, gosto muito deles. Acho que o trabalho deles é muito interessante no sentido de divulgação da filosofia. Porque eu conheço muita gente que conheceu filosofia por conta deles. Então, acho que isso é muito positivo. Tem muita gente que não gosta, principalmente na academia. Muita gente fica meio assim, né? Ah, estão querendo ganhar dinheiro, né? Só que eu acho que o mais importante mesmo é levar essa filosofia, porque foi o que a gente falou no início aqui do nosso encontro, como que as ciências humanas e a filosofia em específico está sendo jogada para escanteio, e ao mesmo tempo surge esses caras. Porque a filosofia, ela historicamente, ela surge em momento de crise. Se a questão de filosofia está popular, é porque está dando ruim. E isso é nítido, porque é o momento que as pessoas começam a se perguntar e começam a querer entender o que está acontecendo, e aí surge essa filosofia. E
muito grande nisso. Eles popularizaram, tanto que você vê hoje qualquer vídeo dele no YouTube, milhares de pessoas, sempre ali em cada vídeo, e por mais que seja, muitas vezes, em alguns temas superficial, eu acho que o importante mesmo é você trazer fazer com que a pessoa se interesse pela filosofia. Que eu acho que isso é muito importante. Eu, que quero ser professor de filosofia, eu acho que o meu objetivo principal vai ser esse. Não é de fazer com que o aluno saiba tudo de filosofia, até porque isso é impossível, mas é fazer com que ele tenha vontade de conhecer a filosofia, que é isso que é o legal, né? É você despertar essa paixão, esse espanto, né? Que lá atrás, o Platão, Aristóteles diziam que a filosofia ela começa pelo espanto. Então esse espanto é isso, é esse baque que tu tem, que você fica assim, meu Deus, o que é isso? E eu acho isso importante. E hoje a internet, né, querendo ou não, ela está cada vez mais democrática. Hoje quase todo mundo tem acesso à internet em algum sentido. Uns um pouco melhor, outros menos, só que, no geral, acredito que a grande maioria da população tem acesso a um vídeo do YouTube. E esse tipo de vídeo tá chegando nessa galera é muito importante, muito. Faz com que as pessoas tenham essa visão e talvez não deixem acontecer o que está acontecendo de mansinho, que é cada vez menos ciências humanas, cada vez menos no Enem, que é a prova mais importante do país para o pessoal do ensino médio, e você pega a última prova de ciências humanas, é absurdo, né? Você quase não tem questão ali de ciências humanas mesmo, a maioria é interpretação de texto, sendo que você já tem a prova de português para isso, né? E aí você acaba cada vez precarizando, e foi o que a gente falou. O perigo disso é você perder esse senso crítico, que é muito importante. E quando você perde o senso crítico, você deixa todo mundo fazer o que quiser. Quem está interessado, né, em comandar, vai comandar muito mais fácil. Né? O próprio Platão ele dizia isso. Né, que é uma pergunta que o André traz aqui, seria... Ele diz assim, né, seria uma forma de levar esse conhecimento a essas camadas menos abastadas, né? Eu penso que, de fato, a popularização dos meios através da internet, a popularização, na verdade, da informação através da internet e através das redes sociais, e a gente não precisa ficar só focado no YouTube, não, porque existem outros caminhos, outros veículos que a gente fala pouco, né? O próprio WhatsApp hoje, se você monta um pensamento, né? Vamos dar um pulo, então, da filosofia e literatura, né? Diretamente falando dos pensadores para as fake news. Né? Hoje, a velocidade que uma fake news se espalha através de várias redes sociais é absurda. Né? Então, se a gente pega a tecnologia para espalhar coisas construtivas, está trazendo oportunidades de conhecimento e crescimento, devemos usá-la. E da mesma forma que a gente tem alguns pensadores, sim, alguns pensadores são legais, outros não, mas se eu começo a ver que determinado autor ou determinado youtuber, assim, ele tem uma popularidade muito grande, eu tenho que estranhar. Eu tenho que fazer também esse estranhamento que a filosofia pede. O professor Jones, ele falava muito isso. Você vê que tem alguma coisa que está chamando a atenção, estranha aquilo. E o que é esse estranhar, né, Matheus? É você parar para olhar o tema, você circula aquele tema e vê tudo que está à sua volta. E a partir dali, ou a partir daquelas falas, André, eu penso que o internauta ele tem hoje a liberdade também de pesquisar sobre aquilo que fulano de tal está falando. Mas isso que ele está falando, de fato, é verídico? Os comentários que estão aqui, eu tenho que pesar também, os comentários são positivos ou negativos? Porque hoje nós não falamos mais para uma classe, digamos assim, 20% leiga. Hoje, pela popularização e a democratização das redes sociais, internet, a gente tem muita gente de conhecimento que está de olho também nesses grandes nomes que estão trazendo conhecimento.
E aí vem a pergunta, né, entre a filosofia e a literatura. Mateus, o que é o conhecimento nos dias de hoje? Isso é uma pergunta muito filosófica, né? Que é o conhecimento. É bem complicado de você, porque o que é conhecimento num mundo onde você tem muita informação e Uhum. como informação em si não é conhecimento, né? E aí eu posso pegar emprestado de alguns filósofos, alguns vão dizer que conhecimento é experiência, e eu concordo em parte, né? E outros dizem que conhecimento é tudo aquilo que, como é que eu posso te dizer? Tudo aquilo que é ciência, né? De certa forma, a ciência também vem dessa experiência, mas existem coisas que a gente conhece que a gente não experiencia. Então aí que tem toda essa questão complicada, né, da teoria com a prática. Mas eu acho que hoje, se eu tivesse que te dizer o que seria, né, esse conhecimento, eu acho que é tudo aquilo, vou tentar filosofar de alguma forma aqui, Isso aí não tudo estava no aquilo que script. você, né, tudo aquilo que você busca, né, como verdade. Eu acho que essa busca da verdade é muito importante, né? E é muito difícil você chegar em uma verdade que seja absoluta, mas só de você buscar esse caminho, eu acho que já é o conhecimento em si, né? Esse movimento que você faz de sair da sua zona de conforto e ir em busca de algo que você não conhece por algum motivo, às vezes por não ter tido acesso ou por simples ignorância mesmo do assunto. E aí quando você se lança nesse caminho mesmo, você consegue adquirindo essas experiências, essas leituras, a sua visão de mundo vai mudando o tempo inteiro, e você se permitindo isso, né? Porque isso é muito importante, você se permitir mudar de opinião, né? Você permitir que o outro às vezes vai te dar uma visão e ele vai ter razão e você não. Isso é muito importante nesse sentido do conhecimento, né? E conhecer, pegando também já emprestado dos filósofos antigos, né, desde o início, né, o Sócrates popularizou muito essa frase, mas ela é atribuída a Tales de Mileto, lá atrás, que é o conhece-te a ti mesmo. Que acho que muita gente já ouviu falar que ficava no oráculo de Delfos, que era o templo do deus Apolo, e esse conhece a ti mesmo é até hoje pauta na filosofia, né? Eu estudando a metafísica, né, de Aristóteles, e Aristóteles fala muito de Deus, né, não o Deus católico, né, mas ele fala de um Deus, e ele diz que o Deus é um pensamento de um pensamento, e ele só conhece a si mesmo, porque é tão importante conhecer a si que faz ele ser completo, ele é ato puro, ele não é potência, né? Porque quando a gente fala de potência é algo que pode vir a ser, né? E ele não pode vir a ser porque ele já é, sabe? É a coisa é, é bonito até de se falar, né? Porque quando a gente fala de potência, por exemplo, uma semente, ela tem a potência de árvore ali nela, né? Mas a árvore que é o ato em si, né? Não é potência mais, ela é a árvore em si. Deus é, para Aristóteles, é isso, ele é ato puro, ele nunca foi potência, ele sempre está ali e ele move sem ser movido. É aquela coisa assim surreal e esse movimento é um amor, é o amor que move, é o fato de você amar, porque aí, por exemplo, se você ama uma pessoa, você faz o movimento de chegar até ela. Ela não precisou te tocar para te mover. E é isso que Deus faz na gente. E esse mover tá aí, é esse conhecimento, é esse caminho, é esse buscar. Né? É muito importante esse tipo de pensamento. E que bom que você fez essa pergunta. Com certeza eu não respondi de forma inteira, mas isso também é bom que isso aconteça, que cada um vai ter a sua ideia, cada um vai ter. A filosofia até hoje tem vários pensadores que falam sobre isso, né? E é muito importante mesmo. Interessante. E esse nosso papo buscou uma reflexão da nossa participante que diz assim: eu considero isso um paradoxo, porque hoje em dia temos acesso a tanta informação que é mais fácil se tornar alienado. Diante de tanta informação, muitas vezes a gente se perde.
Muito por não... Muitas vezes a gente não peneirar essa informação, né? Por a gente não... Que acaba... É tanta coisa, a gente se embola ali, não peneira isso de uma forma bacana. É por isso que aí acontece esse fenômeno aí das fake news que estão acontecendo, que o tempo inteiro tem alguma coisa e é sempre muito absurdo. E eu, pelo menos, sempre fico me perguntando como que isso tomou essa proporção, essa coisa tão absurda. Só que a gente está tão acelerado, e é isso também acho que vai muito do jeito que a gente vem levando nossa vida. Né? A gente está levando a vida tão no automático, aquela coisa, eu acordo, eu escovo o dente, eu tomo banho, eu tomo café, eu trabalho, eu estudo, aí eu almoço, aí eu volto para casa e todo dia esse ritmo de robô, essa coisa bem de gado mesmo, né? Que você tá ali e você tem que fazer isso, 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 e aí acaba que a gente para de analisar, para de contemplar a vida em si. E aí quando chega um tipo de informação como essa, você está tão no automático que você lê muitas vezes só o título, né? E isso acontece demais nas redes, a pessoa lê só o título e já fala, oh, olha o que fulano falou, pum, aí começa, e assim vai. Porque tá tão no automático, ninguém, né? É modo de falar, mas a É. grande maioria das pessoas não param para ver. Não chega e fala assim, pô, vamos entender isso daqui. Né? Eu vou parar aqui agora para isso. Porque geralmente quando a gente para alguma coisa, tá com o celular na mão, tá vendo uma televisão, tá acontecendo alguma coisa, e esses estímulos o tempo todo te distraindo, que a gente não consegue mais fazer uma coisa só. E como isso é perigoso nessa essa romantização dessa coisa multitarefa. Eu tô com o celular, eu tô com o computador, eu tô com o livro na minha frente, estou fazendo café, e o arroz está no fogo, sabe? E tem muita gente que, eu faço tudo ao mesmo tempo, mas até quando isso é bom? Né? Porque é importante você estar presente no momento e estar fazendo aquilo ali de fato. Aqui a gente está conversando, seria muito ruim esse papo se eu ou você estivéssemos fazendo outras coisas. E a gente faz isso na vida real. Às vezes a gente está conversando aqui e está todo mundo de cabeça baixa mexendo no telefone. Quem nunca passou por isso, né? Então isso é essa... existe um filósofo, sociólogo também, o Bauman, que fala dessa liquidez do mundo contemporâneo, como é que a gente tem relacionamentos líquidos, né, no sentido de que tudo escorre e tudo passa muito rápido, porque a gente é muito dinâmico e o tempo todo na correria e tal, e nada é sólido na nossa vida hoje em dia. E como isso é perigoso, né? E você falava sobre essa questão de estar fazendo uma coisa, olhando outra, e de repente a mulher ela é privilegiada, né? Porque ela consegue acender o fogão. Ela, se o fogão tiver 6 bocas ali, ela vai colocar as 6 panelas para cozinhar ao mesmo tempo e vai conseguir resolver os problemas. Ele não perde o timing de nada, né? Mas aí agora entrou celular, entrou televisão, entrou TV a cabo, entrou a vizinha que fica chamando. E aí, de repente, alguma coisa, um arroz, uma vez ou outra, vai se queimar. E você falava isso, eu Exato. lembrava que hoje pela manhã eu estava terminando de fazer a formatação do nosso próximo livro, do Projeto Ele. Mas só que a quantidade de informação que chegava era tão grande, né, em que eu tinha que ver o e-mail, eu tinha que estar olhando o WhatsApp por conta de suporte remoto, pelo meu outro lado profissional. Eu trabalho também com um suporte a sistema de ponto, e, ao mesmo tempo, eram trabalhos que chegavam para serem impressos, e aí teve uma hora que eu falei, não, peraí, vou desligar tudo. E aí, fechei a tela do e-mail, deitei logo para todo mundo no WhatsApp ali dos papos que eram importantes, e fechei um monte de outras coisas que estavam abertas em pesquisa, e deixei apenas a tela do Word aberto, para poder trabalhar a revisão e formatação do texto. Acho que por conta disso tudo que a gente está falando hoje, em relação a esse ter que estar conectado, né? Você tem que estar, de fato, conectado àquilo que lhe traz interesse. A gente até estava falando sobre isso, vou fazer só um comentário rápido, porque os textos são grandes e o nosso tempo, nossa, escorre pelas mãos, né? O André, ele faz até uma colocação
a respeito do Olavo de Carvalho, um papo a respeito da fala de Emanuela. Eu concordo em parte com a Emanuela. Tem gente que escuta e cita o Olavo de Carvalho como sendo sábio. Eu considero o Aristóteles dos idiotas. O problema é que os idiotas são muito numerosos. Bom, aí nós entramos na questão do pensamento filosófico e pessoal, interpretativo, que é o que a Emanuela está trazendo para a gente. Ela vai e complementa, dizendo, pois é, eu me referi mesmo à minha própria dificuldade em assimilar tanta informação, né? E aí, no complemento, a gente tem que o Afonso Romano Santana escreveu: pela pressa de viver, as pessoas estão esquecendo de viver. E todos, apressadinhos, indo a lugar nenhum. Ou seja, é bem o que Mateus falou. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba fazendo tudo superficialmente. Isso é muito, muito contemporâneo, né? Essa questão. Tem um filósofo que ele é vivo, ele é atual demais, ele é coreano, sul-coreano, nascido na Coreia do Sul, mas a vida dele acadêmica toda foi na Alemanha, mais de 30 anos, que é o Byung-Chul Han, e ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, onde ele fala muito bem disso, de como a gente vive pro negócio e o tempo todo tendo que ser ativo, tendo que produzir, e como isso tem afetado a gente negativamente no sentido de doenças, como depressão, síndrome de burnout, aquele TDA, né, o transtorno de déficit de atenção, e como isso está crescendo na população, e isso é sintomático do que a gente vem vivendo, dessa questão da produtividade. Eu tenho que produzir, porque se eu estiver parado, eu estou sendo inútil. E a filosofia, ela é feita quando a gente para. Ele tem até uma frase dele que eu acho sensacional, que eu acho que ele pegou de outro autor, mas eu não vou lembrar quem é, mas eu vou citar como dele, que ele diz que o sono é o descanso do corpo e o ócio é o descanso da alma. É o momento que a gente para a nossa alma e descansa ela para poder fazer até os nossos pensamentos. Imagina o mundo se esses pensadores não tivessem o tempo inteiro tendo que trabalhar e tendo que produzir, e não para, e mexe no celular, e mexe isso aqui. O quanto de coisa a gente perderia, né? Que é exatamente no momento que você para. E a gente tem sempre um momento, é óbvio, né? A gente não vai parar de produzir, nem de trabalhar, mas tem sempre um momento que você tem ali para fazer algo. E como que o lazer, ele é muito importante para isso, que isso é o ócio, né? O lazer. E isso tem sido retirado da gente, e a gente não vem percebendo, porque essa imposição, hoje, por exemplo, hoje eu vi a notícia de que a gasolina vai aumentar de novo. E não só a gasolina, outras coisas também. Tá tudo aumentando muito, todo mundo tá tendo que trabalhar, não é para viver, é para sobreviver. E cada vez tendo que trabalhar mais tempo, porque só o trabalho formal não tá adiantando. Então você tem que ter um complemento de renda. E aí quando você vê seu dia inteiro foi trabalhando simplesmente para sobreviver, e você se matando, às vezes fazendo uma coisa que você não gosta. E como isso é perigoso também. Então, tirando da gente o lazer, o se divertir, o você parar para ver um filme, parar para ler um livro, ouvir uma música interessante, entende? E isso é perigoso, que a gente vai perder esses pensamentos. A quantidade de filósofos que podem ter por aí que não tem a oportunidade de falar porque trabalham 60 horas por semana, né? E é complicado. É muito complicado. Eu queria, assim, antes de fazer a leitura de um texto que vem ao encontro dessa agitação do dia a dia, eu quero agradecer aí a presença e permanência de Tamires Guaianais, Renato Stefânia, que está acompanhando com a gente aí, o Alexander Oliveira, o Gabriel Torres, Letícia Oliveira, André Costa, Kel Torres, e você que está chegando nesse bate-papo. Como a gente está falando um pouco, Mateus, dessa agitação, dessa correria, existe um texto aqui no livro Projeto Ele, você que de repente está participando da live, gostaria de ajudar o Projeto Ele,
tem um local aí na nossa página, aí tem o WhatsApp que você pode clicar e também adquirir esse nosso livro. Então, me manda aí um pedido no privado. Tem um texto, Mateus, chamado Clique. São 2 textos que eu gostaria de trazer para o nosso bate-papo. Um é Clique e o outro é um trecho de uma peça, de um título. O título já chama atenção, que o título é Ser Homem. Ok? Então, vamos para o Clique primeiro e depois para o Ser Homem. Clique. Pronto. RG, CPF, habitação, INSS, inscrição. Tudo. Tendinite, até artrite. Tudo. Mouse, borracha, lápis, teclado, óculos, monitor. Tudo. Tudo transformado. HD, cérebro. Tudo. Tudo transmutado. Fila para quê? Internet, meu bem. De fila, não quero mais saber. www.clique.clique.final. Então, a ideia desse texto, do Clique, é justamente trazer essa reflexão do nosso dia a dia, né? Hoje, nessa correria, eu não vou para a fila, não. Eu pego meu celular aqui, entro no aplicativo do banco tal e faço tudo muito rápido. Um calor de meio-dia, de 3 horas da tarde, não vou para a rua, não, porque eu posso fazer tudo por aqui. E quando lá no início do nosso bate-papo, que a gente falava sobre o Victor Hugo, sobre essa questão da sociedade, a Dilma me fez recordar e trouxe para mim também a lembrança do texto desse título do livro que está aqui, que o texto é esse, que é o Ser Homem, é um dos textos desse livro Herança, e onde eu trago 6 personagens, que é o Geraldo, a Jurema, Jorginho, Paula, Jesus, o ladrão 1, o ladrão 2, como a gente fala, o bom e o mau ladrão. E aqui foi uma esquete que participou de um festival de teatro chamado Uivos, e nós fomos contemplados com 2 troféus, o Júri Popular e o troféu de melhor atriz para Fernanda Santana. E tem um trecho aqui, logo no início do livro, que eu gostaria de trazer para você. Poxa, tá quente mesmo, né? Tá que nem de dia. Ô, Paula, oi, tia. Vai ver se Maria tem água gelada para gente. Vai, filha. Já tô indo, tia. Geraldo, nesses dias assim, eu me lembro de Jorginho. Você lembra, amor, quando ele foi embora? Infelizmente lembro. Ele devia ter ido há mais tempo, aquele vagabundo. Ainda bem que é menos um para sustentar. Não fala assim. Jorginho não é nenhum marginal. Bem ou mal, nós demos educação para ele. Demos. Mas se ele aproveitou, sei não. E agora? O que ele estará fazendo aí fora? Trabalhando? É ruim, hein? Se na escola todo dia tinha problema, quando não afanava uma coisa, afanava outra e o quê? Se ele é assim como você diz, é porque você não ensinou a ele direito. Você vivia dizendo, Jorginho, você é homem, tem que aprender a se virar. Não quero ver você de cara aberta. Apanhou, bate também. Porque homem tem que ser esperto. Essa foi a educação que você deu para ele. Não fala assim comigo não, mulher. Eu sou muito macho. Eu ensinei o Jorginho a ser homem e não um covarde. E você? O que queria que ele fizesse? Que ficasse te ajudando a lavar roupa, arrumar a casa, lavar a louça? Isso é educação? Isso é trabalho para mulher. Homem tem que crescer na rua jogando bola, soltar cafifa só de tardinha quando vier do trabalho. E quando chegar em casa, encher o latão d'água para fazer a janta. Eu cresci na rua, fiquei malandro e esperto na rua. Nunca precisei roubar, nem fumar, nem vender maconha. Mas você é você. Não é porque você foi criado assim que você tinha que criar seu filho do mesmo jeito. Esbugalhando o olho, cheio de raiva, ele diz, cala a boca, mulher, senão vai levar na cara e agora. É isso que você sabe fazer? Bater em mim, meus filhos? Por que você não vai logo para o seu trabalho?
Eu já estou cheia disso, homem. Cheia de levar na cara todo dia, de te aturar bebo o dia inteiro. Chega! Quem é você para me dizer o que devo fazer? Eu sei o que você está querendo e vou te dar. Espanca a mulher. Toma! Vê se aprende a não me dizer o que tenho que fazer. E ela chora, ele se cala, em silêncio, ele rodeia a mulher e diz: eu te tirei do nada, te tirei da rua, fiz este barraco para nós dois, e você agora vem querer mandar em mim por causa do vagabundo do seu filho? Então, para saber o resto da história, aqui. E é complicado como também isso é recorrente, né? Uhum. Essa história também acontece, infelizmente acontece até hoje. Pode estar acontecendo agora, enquanto a gente está falando aqui, isso é horrível, né? É horrível, é horrível. E assim, esse texto, ele veio para cá, veio para nós, Muito justamente bom. porque a gente está falando de filosofia e está falando de literatura. E não, acho que não dá para a gente separar também um pouco, ou a realidade, como a gente viu lá atrás, né? O Victor Hugo trazendo dentro desse livro maravilhoso, né? Os Miseráveis, toda essa questão social. E na época em que esse texto ele foi escrito, foi lá atrás, em 2007, 2008, a gente não tinha essa questão do feminicídio, não estava tão destacado na sociedade, até por conta de que a democratização ou o populismo, a facilidade com televisão. Hoje, o que acontece? Lá na Hungria, de imediato chega aqui para nós, né, seja por televisão ou pelo celular ou pela internet. Então, assim, essa criminalização em relação à mulher sempre existiu, né? Só que acho que por conta da gente não ter tanta facilidade de divulgar, a gente não tinha assim uma visão tão ampliada da situação. E como ontem o Brasil inteiro vivenciou e experienciou o Dia Internacional da Mulher, um dia marcado também por uma luta social que veio através de uma conquista social muito importante, né? E tanto em relação à pessoa, uma luta a favor da vida, uma luta a favor de justiça e igualdade social. Então, assim, quando eu trago esse recorte de texto aqui, que até a Dilma trouxe para mim, é justamente para provocar você que está aí, e o Matheus também, a trazer essa reflexão de que, de fato, como a Letícia está dizendo, né, isso acontece ainda muito hoje em dia. Como que a gente pode, Matheus, o que você está pensando em trabalhar? A filosofia, você está se tornando um filósofo, né? E como que você pensa que a gente pode trabalhar com a filosofia e literatura a respeito desses assuntos e trazendo um pouco de conscientização? O que você pensa sobre isso? Eu acho que juntando, né, esses trabalhos, o filósofo com a filosofia, pensando esses problemas, e a literatura sendo uma aliada como uma forma de colocar isso de forma clara no papel, no livro, no que quer que seja. Eu acho que isso é muito importante, né? A linguagem. Eu acho que é o ponto de convergência importante para passar uma ideia. Porque às vezes sua ideia é boa, mas é muito difícil de você divulgar ela oralmente, até porque a gente não tem condição de estar com todo mundo. E se você não tiver uma escrita clara daquela ideia que você está tendo, às vezes você perde isso. Ou fica faltando falar alguma coisa, ou abre margem para interpretações negativas. Então, eu acho que nesse momento entra a literatura, você conseguir ser claro, ser coerente e colocar tudo que você pensa de fato no papel. E eu acho que esse momento é muito importante, né? E o papel não só do filósofo, mas acho que da população em geral é tentar cada vez mais trazer essas pautas, né? Para a gente não ter mais que falar disso, né? A gente falar disso para não falar nunca mais. Eu acho que é o que todo mundo almeja, né? Pelo menos todo mundo que está aqui assistindo. Que isso não seja mais uma pauta, que isso não seja mais uma história
que é repetido em vários lugares, né? E aí a literatura e a filosofia, para mim, entraria nisso, de você conseguir colocar suas ideias de forma clara e que chegue ao grande público também, que isso é muito importante, né? Que não adianta você falar um monte de coisa de formas que são inacessíveis para a maioria da população, que não vai ter um impacto tão grande. Então, eu acho que essa fusão é importante, muito importante nesse sentido também, né? Ok. E, assim, hoje, você tem em algum local, em alguma parte de alguma rede social que você esteja falando um pouco do seu pensamento, ou que você traga alguns questionamentos, que eu creio que quem está em casa, ali, eu olho aqui por um termômetro que a gente tem aqui em cima, né? Então, a gente tem muita gente que está curtiu, colocou o coraçãozinho aí agora. Obrigado pelos corações, estão fazendo um compartilhamento. E, de repente, gostaria de conhecer um pouco mais do Matheus e ver também, eu saber um pouco mais dos seus pensamentos. Eu até peguei contigo aqui umas redes sociais, né, para deixar. E o que a gente vai encontrar aí nas suas redes sociais, Matheus? Então, eu tenho pensado bastante em tentar trazer essas conversas, né, esses temas de uma forma, talvez de um podcast ou de live, enfim, mas tá um projeto ainda que está muito na minha cabeça ainda não saiu por conta até de tempo, né, por conta da faculdade, aquela coisa, às vezes eu tenho medo de começar e não dar conta de continuar. Mas eu estou pensando bonitinho, estou pensando em fazer no Instagram alguns vídeos curtos, né, falando sobre alguns temas do dia a dia. E segue lá que, Deus permitir, eu vou conseguir aí algumas coisinhas, algumas contribuições também de outras pessoas, que é sempre importante, né, essas visões, porque acho que a ideia pelo menos que eu tenho, não é de trazer nenhum tipo de verdade absoluta, é de tentar esclarecer algumas coisas e trazer esses temas para debate, né? O que eu acho que o importante é o debate, e não a gente ter razão, é a gente chegar junto num consenso do que a gente acredita de fato, né? Então, mas ainda é um projeto muito cru na minha mente, né? Quem sabe aí, futuramente, no futuro próximo, eu consigo botar isso para acontecer de fato, né? Ok, Matheus, eu quero assim, muito, muito mesmo agradecer a tua disponibilidade de tempo, de estar com a gente. O papo foi e está sendo assim, muito legal mesmo. Eu quero aproveitar e convidar já o pessoal que está conosco até agora, se preparem aí, porque maio está chegando, nós passamos por uma semana de letras, agora em fevereiro, que foi muito legal. Foi aí que eu conheci o Matheus, ele sempre presente, participando, colaborando, trazendo questões, igual o nosso amigo André. Eu gostei muito dos comentários do André, a Letícia também, que trouxe assim umas perguntas bem boas para poder animar o nosso bate-papo. André, ó, de coração mesmo, muito obrigado aí pelas suas colaborações, contribuições, muito boas, muito legais. E eu gostaria de convidar você que está aí, você que de repente tenha um texto, você que tenha vários textos, tem poesia, contos, crônicas, e gostaria de publicar. Então, entre em contato comigo. O projeto ele, além da gente trabalhar com estudantes do ensino fundamental e médio, para que eles se descubram escritores e possam também publicar os seus trabalhos, tem o papel de trazer a facilidade, que muitas das vezes, Matheus, eu sei que você já tem coisa escrita, já está escrevendo, já está desenvolvendo aí um material que, né, já está nos primeiros capítulos, né? E já só em ouvir ali mais ou menos a sinopse deu água na boca. E vai ser um livro muito bacana. Mas, de repente, tem pessoas que gostariam de publicar 10 livros. Eu não quero publicar 300 livros, eu não quero publicar 600 livros, eu quero publicar 10 livros. E não tenha a oportunidade de publicar 50 livros, 100 livros. Então, o projeto a Cheia Editora, te dá essa possibilidade. Nós, agora, na semana que vem, daqui a 10 dias, estaremos fazendo o primeiro lançamento de 2021. Já está fresquinho, um livro super legal, uma autora nova, novinha, ela tem
72 anos, sabe? Olha, é um texto, é um livro maravilhoso, maravilhoso. O título também é uma autobiografia chamado Minha História de Vida. Olha, é um livro assim apaixonante, sabe? Quem lê esse livro vai gostar muito. Eu teria o prazer de convidá-la para bater um papo aqui com a gente, né? Então, assim, fique preparado que dentro de algumas semanas a gente vai ter aqui a dona Malcineia falando sobre a história dela. E no futuro bem próximo também o Matheus, né? Eu gostaria, assim, de junto com o Matheus, já fazer as nossas considerações finais. A Letícia Oliveira falou assim, seria muito bom, Matheus, né? Depois o André trouxe para a gente, adorei o papo, alto nível. André, alto nível é você também, muito bom teu papo. A Letícia trazendo, foi ótimo. Obrigado pela iniciativa. Nós que agradecemos, né, Matheus? É isso aí. Foi muito bom aí, agradeço ao professor Carlos que me convidou aqui para estar aqui falando um pouquinho, agradeço a todo mundo que disponibilizou um pouquinho do tempo para ouvir essa conversa, espero que tenha sido pelo menos um pouquinho interessante, que façam a gente, todos nós aqui, né, que participamos disso, refletir sobre os temas que a gente trouxe, né, trazer um pouco dessa questão da leitura, que está ficando também muito esquecida por conta da internet o tempo inteiro. Então, como é bom a gente ler bons livros, né? E aí, espero que tenham ficado com gostinho, que tenham vontade de ler Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é um livro sensacional. E espero aí estar aqui mais vezes, quem sabe aí também, como o Carlos falou, falando um pouco desse meu projeto, desse livro, que está muito no comecinho, mas também vai acontecer em breve. E espero contar com vocês também, me ajudando aí, no que for, né? Num papo, numa ideia, e a gente vai tentando tirar o máximo dessas questões, né? Qualquer tipo de relação, acho que isso é importante, tirar o máximo que a gente pode, o mínimo que seja que a pessoa vai falando. Então, eu quero agradecer aí, foi muito, 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 muito bacana. Foi uma honra estar aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todo mundo aí. Boa noite a todo mundo. Valeu, muito bom. Eu que agradeço. Obrigado aí a Fátima Freitas, trazendo que foi muito edificante. A Joyce Santos também. Joyce, muito grato. A Emanuela dizendo que ela que agradece, a conversa foi muito enriquecedora. Vocês é que fazem assim o nosso papo aqui ser enriquecedor. Muito grato mesmo pela presença de todos vocês. E assim, Matheus, de coração, muito obrigado pela sua disponibilidade. E nós estaremos aí juntos na próxima, porque a Semana de Letras para Maio já está prometendo coisas muito maravilhosas, tá bom? Conto com a tua presença, participação e também divulgação. Com certeza. Muito bem, meus amigos, nós estivemos juntos aqui em mais um 21 Horas da Leitura. E hoje, o 21 Horas da Leitura trouxe esse tema super legal. Filosofia e literatura, uma dupla infinita e a importância da leitura como hobby. E quem bateu esse super papo com a gente foi o Matheus Freitas, falando conosco sobre a importância do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, na sua vida e a sua trajetória universitária até aqui. Muito grato pela sua companhia, muito grato pela sua presença e até semana que vem com mais um 21 Horas da Leitura.